E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa e vocês sejam muito bem-vindos à nossa coluna quinzenal de HQs brasileiras. Hoje a gente está com um programa num formato um pouquinho diferente. Em vez da gente falar, cada um fala uma dica de HQ brasileira e a gente voltar para a terceira HQ, sendo uma indicação coletiva da dupla, hoje a gente está com um terceiro membro aqui participando. Então deem também boas-vindas ao nosso querido Daniel Miranda, o @NegroGeek do Instagram, e nosso querido Breno Rafael, lá do Ultimato do Bacon. Essa é a nossa equipe hoje para esse papo. Antes de eu passar a bola para eles, vou dar aquele recadinho de sempre. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E convidar vocês a conhecerem ultimatodobacon.com, nosso site com matérias, guias, reviews e muito mais. Então vamos lá, galera. Salve, Alexandre. E aí, Breno, beleza? Obrigado pelo convite. Adoro participar do seu quadro, porque eu adoro falar de quadrinho nacional. E quando o Alexandre me chamou, eu fiquei, gente, tem tanta coisa bacana para falar, né? E eu resolvi falar de um quadrinho que eu li recentemente até por conta do final do mês de outubro aí, aquela época de Halloween e tudo mais. Eu falei, cara, quero ler HQs de monstros. E eu peguei um monstro clássico para ler, que é essa HQ aqui do Frankenstein, da editora Príncipes. É um trabalho com edição do Daniel Esteves. Ele tem o roteiro da Larissa Palmieri, os desenhos do Pedro Okuyama e as cores da Laís Bicudo. Cara, é uma adaptação muito fiel da história original do Frankenstein, da Mary Shelley. E, cara, eu gostei muito, muito dessa HQ, porque ela. Primeiro, assim, vou comentar das cores da HQ. Tem uma produção bem bacana mesmo. Um design do Frankenstein também é bem interessante. Não sei se dá pra ver aqui, ó. E eu curti muito, cara. E é a segunda adaptação que eu leio do Frankenstein em pouco tempo. E, cara, é impossível a gente não fazer comparações, né? A outra publicação que eu li, definitivamente achei muito arrastada, pesada, e aqui a equipe criativa dá um novo gás mesmo para a história, porque é uma história antiga, né? É uma história um pouco datada, talvez, assim, na forma de escrita, de condução do roteiro, mas aqui eles dão uma acelerada, sabe? Trazem um novo ar mesmo para HQ. Eu achei uma leitura deliciosa, foi uma leitura rapidinha, coisa de uns 20 minutos, talvez, assim, no máximo. Mas eu gostei muito, muito mesmo. Acho que é uma HQ. Foi uma das HQs que mais me surpreendeu esse ano. Aliás, as duas que eu peguei da editora Príncipe são muito boas. E eu curti muito, cara, curti muito. Acho a história do Frankenstein muito boa filosoficamente falando. Tem umas discussões bem legais assim acerca da humanidade, né? O que é ser humano mesmo e tudo mais, sobre preconceitos e tal. Acho uma HQ muito boa, um monstro muito interessante, e essa HQ aqui é uma adaptação muito bacana. Gostei muito mesmo, de verdade. Cara, legal você falar do Frankenstein, porque a gente teve a Larissa aqui no Costelinha recentemente, né? E aí tem um dos blocos que, inclusive, vai virar corte em breve, e que a gente fala só do Frankenstein. E ela falou que ela leu, sei lá, 20 vezes o livro. E ela falou, cara, você lê tanto a obra que você começa a ver os vícios e os defeitos da escrita da Mary Shelley. Ela falou, né, sem arrogância nenhuma, mas é verdade. Você começa a ver coisas que eram típicas da época. Então ela fala do lance da Mary Shelley escrever muito como se fossem cartas e tal. E acho muito legal essa coisa da adaptação da parte dos livros, porque o monstro ele começa a aprender a ler porque ele está andando na floresta e ele acha uma mala com livros largada ali, né, no livro original. E a Larissa falou, cara, não, é muito Deus Ex Machina, eu vou fazer uma adaptação, e ela apresenta uma outra solução que, para mim, Isso. funciona muito melhor, né? Então eu Sim, adorei é essa isso. adaptação. É isso. Achei bem bacana. E essa justificativa que ela dá realmente é muito mais plausível, né? Na nossa cabeça faz muito mais sentido. E também traz ali um elemento a mais de humanização pro personagem, né, cara? Com certeza. E aproveitar que você falou do Daniel Esteves, tá fugindo de voltar aqui no Costelinha, a gente já teve o Daniel Esteves aqui
quando a gente entrevistou ele em evento, mas eu queria fazer um costelinha com ele, e ele tá fugindo, mas ó, Daniel, você tá na minha lista aqui, não tiro da lista tão cedo. E a Laís Bicudo, que é outra pessoa incrível, tem roteiros dela, se não me engano, coisa que ela fez pro Never Die Club, do Marcelo Fontana, e algumas antologias, eu acho que ela tá no Máquina Zero também. Enfim, gosto do trabalho da Laís. E beleza, vamos para a próxima. Breno, vou abrir contigo então. Qual é a sua dica de hoje? Alexandre, salve primeiro pro Daniel, é sempre bom receber o Daniel aqui. O Daniel já é de casa, né, Alexandre? Não tem jeito, ele já faz parte também do Sobrecapa, tá sempre aparecendo por aqui. Hoje eu trouxe Chico Bento, Pavor Espacial, uma das primeiras graphics MSP, do Gustavo Duarte, que para mim é um dos melhores quadrinistas brasileiros desses últimos tempos. Ele está fazendo muita coisa agora para DC, né, Alexandre? Mas ele fez essa graphic MSP que basicamente ele conta uma noite lá na Vila Abobrinha, do Chico, do Zé Lelé, do Torresmo e da Galinha Giseda, que basicamente eles são abduzidos por alienígenas. Eu gosto muito disso porque é um negócio totalmente diferente do que a gente está acostumado a ler das histórias do Chico, até mesmo do Maurício, né, Alexandre? O Maurício ele tinha esse lance de ficção muito lá no Horácio e tal, e no Astronauta, mas no Chico eu não lembro tanto de histórias assim. O próprio Chico do Orlandelli também já é bem diferentão dessa pegada aqui. E daí, mas o que eu acho realmente sensacional é a narrativa do Gustavo Duarte. É um quadrinho com pouquíssimos balões de fala, mas que a narrativa dele é simplesmente genial, como ele envolve o leitor e como ele conta essa história que tem pitadas de suspense, tem pitadas de aventura, mas sempre com um humor assim refinado mesmo do Gustavo. A arte dele tá sensacional, para variar. E daí a gente tem essa graphic MSP do Chico totalmente descompromissada, mas totalmente diferente, e em uma sentada você lê tudo, mas é uma diversão garantida. Eu gosto muito dessa graphic MSP, eu gosto muito, 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 até hoje as graphic MSP são referências, Alexandre, mas essas primeiras parece que, sério, foi um negócio assim genial, sabe? Elas embarcaram muito bem, mano, e essa daqui é uma das minhas favoritas até hoje. Pô, Breno, maravilhoso. Eu vou até abrir para o Daniel se ele quiser comentar, mas antes eu só queria falar o seguinte: tem duas coisas que você falou que é importante a gente frisar bem. O Gustavo, cara, ele é um mestre da narrativa gráfica. Sim. Ele é um cara que ele não precisa de uma linha de fala, ou de texto, ou de recordatório para contar a história. Eu adoro, cara. Eu pego aqui na Itiban todos os artbook dele, cara, porque tem, né? São todas as artes, os sketches, tem. Cara, é incrível isso. Então, só mostrando e dividindo, porque o Gustavo ele tem o dom da narrativa gráfica. Você olha, você tem uma aula ali. Outra coisa, as referências de mundo pop ali, né, cara? Tem, só na página que você mostrou ali, tem o Gigante de Ferro, tem os bem, Sinais, Michael Jackson aparece lá pelas tantas, tem Sabre de Luz escondido no cenário. Então, assim, genial. E sobre as Graphic MSP, as primeiras, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que as primeiras, elas estavam meio que desbravando o território e todo mundo meio que ousou, sabe? Falou, vamos ver até onde a gente consegue levar. Eu sinto um pouco que as atuais, a gente estava falando nos bastidores aqui, eu citei a minha menos favorita, e aí a hora que você pega e fala assim, tal a Graphic MSP para mim é a pior de todas. E daí você fala, cara, se essa é a pior, então dá para ver que realmente a qualidade do selo é muito alta. O nível é muito alto. É muito alto. A régua é lá em cima. A régua é lá em cima. Mas dá para ver que realmente nessas mais recentes, parece que... E eu acho que isso deve quebrar com o Franjinha e com a Magali dos Cafage, deve quebrar com o segundo Piteco do Ferigato, porque é uma galera que costuma dar uma... Mas eu acho que teve um meio miolinho agora, que meio que chegou numa certa fórmula, numa zona de conforto, digamos assim.
mas ainda assim você fala, cara, é uma zona de conforto com a barra de qualidade lá nas alturas, então... Cara, não, eu também gosto muito dessa HQ. Eu ia comentar justamente o que você falou sobre os easter eggs dele, né, cara? Eu acho que nessa HQ aí é uma das coisas mais gostosas quando você, na verdade, não só nessa HQ, né? Quando tudo que você vê do Gustavo Duarte é muito recheado de easter egg. Agora, essa HQ é um desbunde, né, cara? Tem um jotalhão ali numa cena que eu acho tão bonito, sabe? E tem referências até de outras HQs dele mesmo, né, cara? Tem referência do Monstros, tem referências do Birds. É muito bacana, cara. Eu gosto muito dessa HQ também. E eu gosto quando as graphics, Alexandre, elas fazem algo assim inusitado, sabe? Elas brincam mesmo mais que o normal. Cara, é o Chico Bento sendo abduzido por alienígenas, tipo assim, parece que é um negócio tão anormal, mas que faz tão sentido assim na história do Gustavo que você aceita na primeira página, como se fosse, beleza, embarquei, sabe? Tipo, é muito bom mesmo. Já que a gente já falou de terror com Frankenstein, roteiro da Larissa Palmieri e tudo mais, já falamos de história mais infantil, falando de Maurício de Souza, embora o selo Graphic seja infanto-juvenil para todas as idades, então eu vou falar de super-herói, galera, vou falar de super-heróis brasileiros, que é uma criação, são criações que geralmente são vistas com, né, aquele nariz torto, e eu sou um dos que mais torce o nariz. Cara, se em 1938 começou, né, super-herói nos Estados Unidos, o que a gente vai ter de tão novo, né, ou de tão diferente para adaptar e fazer super-herói? Acho que a gente pode sim, mas tem que ser alguma coisa realmente que faça alguma diferença. E aí eu vou me contradizer aqui, vou falar do Homem Chiclete. Você vai falar, pô, cara, mas você tá falando que tem que ser novo, você vai falar que tem que ser novidade. O Homem Chiclete é descaradamente uma cópia do Homem Elástico, do Homem Borracha, mais do Homem Borracha, e o Ed Galileu, que é o criador dele, fala isso. Ele fala, meu irmão gostava do Homem Borracha, e eu fiz em homenagem a ele. Um amigo dele gostava do Homem Borracha, e o Homem Chiclete, ele é um cara elástico e tudo mais, que patrulha as ruas de Jundiaí. Então, galera, quem conhece Jundiaí... E eu acho que aí tá a grande sacada do Ed Galileu, que é fazer, apesar de ser um super-herói que a gente conhece mais ou menos, não é lá grandes novidades, não é um super-herói extremamente novo, mas ele assume, cara, as referências, e tá aqui, ó. Referência à Liga da Justiça, aquela capa clássica da Liguinha, do Kit Giffen, né? E do J.M. Demetres, que são os super-heróis brasileiros. E é bacana porque isso, você vê claramente zoeirinhas com coisas que são muito brasileiras, né? Por exemplo, a véia surda da Praça é Nossa. Então, para quem gosta desse tipo de humor, você tem uma história de super-heróis meio a lá, sei lá, um Deadpool, uma Arlequina, mas que mexe com coisas brasileiras. É o tipo da HQ que não é para você falar, cara, isso aqui vai ganhar troféu HQ Mix, ou vai ganhar o Jabuti de quadrinhos, mas, mano, super bem feitinho, olha isso. Reserva de verniz na capa, tá? Custa 15 pila, 20 pila, baratinha. Saiu pelo selo Jund Comics, né, que é o coletivo do Ed Galileu com outros criadores de super-heróis. Essa edição foi toda diagramada pelo Will. Então, assim, papel couché cara, parece que você tá lendo uma revistinha da Panini dos super-heróis da Marvel e da DC, mas é o que eu falei, com elementos muito nacionais. A primeira vem com duas histórias, a primeira que é do Ed Galileu, desenhada pelo Eduardo Ferrara, e a segunda, desenhada pela Cris Machado, e com o roteiro do Ed Wagner. É uma aventura do Homem Chiclete, quando ele era criança, e aí vem a primeira coisa engraçada, né? O Homem Chiclete, ele ganha os poderes quando ele é adulto, então é um anacronismo total. E o legal é isso, é você não querer se prender a estereótipos e curtir uma leitura, daquelas leituras, a gente não vai falar leitura de banheiro, mas vamos falar leitura de consultório de dentista, né? Então tá aí a minha recomendação, não é uma obra-prima, mas leiam ela justamente por isso, porque é aquela leiturinha para um momento de lazer ali, você lê em 10 minutinhos, nem isso, rapidinha de ler, e é divertido, e tá aí. Essa é a minha dica de hoje, para contrapor as dicas dos nossos colegas,
E não sei se alguém quer completar, falar mais alguma coisa. Ai, cara, eu sou muito curioso para ler Homem Chiclete. Agora você me deu uma empolgada, tá? Porque isso, eu acho que tem muito pouco. Eu, particularmente, tenho muito pouco acesso a super-heróis brasileiros, né, cara? Tive pouquíssimo contato com super-heróis brasileiros e eu acho interessante conhecer. Homem Chiclete realmente é um que tem uma estética interessante e gostei, cara. Vou procurar depois. Eu acho, e vou até complementar uma coisa, eu acho até que o Ed Galileu podia ser um pouco mais ousado, sabe? Eu acho que o personagem ganharia muito se ele levasse algumas coisas um pouquinho além do limite. E não é limite de ir para mais 18, aventura, não é isso. É realmente brincar com essas coisas, porque o poder dele não é só se esticar, né? Ele muda a viscosidade, então ele consegue ficar, né, rígido como um chiclete que está no asfalto por 10 anos, ou grudento como um chiclete derretido. E às vezes, quando ele tá nervoso, ele se descontrola e daí, tipo, ele gruda nas coisas. Eu acho que esse tipo de situação ele poderia explorar mais. A sensação que eu tive lendo é a hora que começa a engrenar, a historinha acabou, sabe? Mas ele disse aqui que ele já tá com ideia para a segunda edição, então eu espero que venha mais coisas do Homem Chiclete em breve, porque é engraçado, é legal e eu acho que tem potencial pra caramba. E é como a gente sempre fala, né, Alexandre? O bom de você ler quadrinhos nacionais aí, são histórias em Jundiaí, né? Que, tipo assim, tem muita referência. Tem a velha da praça, mano, no quadrinho, não tem jeito. A velha da praça tá engraçadíssimo ali, né? Então, são essas coisas que, tipo assim, que você pega um quadrinho brasileiro, né? E você vê, diz, caramba, tipo assim, essa referência é. Você joga a referência assim na cara, né? Não tem jeito. A gente falou disso muito em São Paulo dos Mortos, a gente falou de São Paulo dos Mortos, né, Alexandre? E também. Nessa HQ também você cita agora na sua mini resenha. Bom demais, mano. Tô ansioso pra isso aí, vou atrás, tá? E deixa eu me corrigir, tem 3 histórias. Essa daqui, Trabalho de Herói, que é a que mais eu mostrei desenhos. Os desenhos são do próprio Ed Galileu e o roteiro é do Flávio Luiz. Esse cara aqui, eu sinceramente, como ela se passa em Jundiaí, eu não sei quem ele é, tá? Mas eu vou te falar que me pareceu tanto Douglas, da Script. Eu olhei e falei, cara, eles fizeram o Douglas da Script aqui, porque parece muito o Douglas. Mas é isso, galera. Então tá aí dada a dica. E quem tá acompanhando o vídeo, eu acho que essas foram as dicas de hoje, né, galera? Então, dá o nosso salve aí, agradecer quem assistiu o vídeo, lembrar a todo mundo que tem mais conteúdos em ultimatodobacon.com. Visitem também @negrogeek lá no Instagram. Tem a série de entrevistas lá do Daniel em textos, em publicações. É muito legal essa série do Dani. Confiram lá. E não esqueçam também de verificar os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até a próxima, galera. Valeu!